Hoje o assunto do vídeo é muito sério, isso porque eu tenho visto que nas últimas décadas muitos brasileiros decidiram sair do país e buscar uma nova vida em países de primeiro mundo principalmente. E acontece que até pelo histórico de brasileiros que tinham parentes que vieram da Europa, o número de brasileiros tentando tirar a cidadania europeia explodiu completamente. Várias dessas pessoas tinham como objetivo de fato morar na Europa, mas muita gente vinha nisso a possibilidade de ter um plano B, abrir novas portas para potenciais coisas que possam surgir no futuro, mas acredite se quiser, um número muito grande dessas pessoas, elas tiram o passaporte europeu acreditando que isso vai facilitar a ida para os Estados Unidos. Curioso, né? Eu conversei com uma moça que ela trabalhou numa empresa de cidadania europeia e ela falou isso pra mim. Ela disse que um percentual gigantesco das pessoas que tiravam a cidadania, no caso de Portugal, elas tinham como objetivo tirar um visto americano e eles achavam que isso ficaria mais fácil. Então olha só, a pessoa entrava numa jornada de gastar milhares e milhares de reais para tentar chegar nos Estados Unidos no futuro. E o que acontece? Quanto mais eu vejo pessoas indo viver algumas experiências mais longas na Europa, mais eu vejo pessoas arrependidas do que elas viveram lá. Muita gente mesmo fala para mim que os países não eram o que elas pensaram que eram. Foi daí que eu decidi então investigar um pouco mais a fundo, conversar com várias das pessoas que eu conheço que moram em diferentes países da Europa hoje, dar uma olhada em dados gerais para tentar fazer uma análise de o que aconteceu com a Europa. Os países de lá ainda são de fato uma opção legal para quem está pensando em viver uma vida fora do Brasil e criar um futuro mais próspero para sua família. E para quem ainda tem essa dúvida entre Europa e Estados Unidos, que tipo de conclusão que a gente consegue chegar? Qual país, quando a gente olha não só para hoje, mas para uma perspectiva dos próximos 10, 20, 40 anos, que dá um sinal de que vão ser um destino melhor para os brasileiros que estão querendo buscar uma nova experiência fora do país. E aí, pessoal, é claro que a nossa base de comparação é o Brasil. Todas ou quase todas essas opções, elas vão trazer uma mudança para melhor em vários dos aspectos. Por mais que alguns desses países estejam caminhando para um colapso, ainda assim o Brasilzão ele não nos decepciona, ele continua sendo uma alternativa não tão boa quanto vários desses lugares. Naturalmente, quando você pensa em países da Europa, você vai encontrar na maior parte dos casos mais segurança, mais infraestrutura, mais possibilidades financeiras, mas nem todos os casos, e nos lugares onde você encontra isso já não é mais o que foi quando a gente compara com o que o Brasil oferece, acredite se quiser. Sabe o que eu tenho visto bastante acontecer? A cultura dos países ela tem sido muito, mas muito determinante em que tipo de experiência que as pessoas vão viver nesses lugares. Se elas vão se sentir satisfeitas ou se vão ter uma experiência frustrada. Isso porque a cultura hoje em dia ela influencia em tudo, absolutamente tudo. A cultura do local influencia na segurança, influencia na economia, influencia no emprego e várias outras coisas. Eu vou tentar destrinchar um pouco de alguns aspectos sobre a Europa e talvez alguns dados que você não conheça. Agora, vamos partir da premissa que o mundo ele mudou drasticamente, né? E aquele mundo que a gente romantizava da década de 60, 80, 90, talvez até os anos 2000, esse mundo ele não existe mais. Ele não existe aqui nos Estados Unidos, não existe no Brasil, na Europa, em lugar nenhum do mundo. Porque o mundo globalizado, ele unificou muitas práticas que, a verdade, não representam muito daquilo que, posso falar por nós brasileiros, na imensa maioria, valorizávamos e víamos como positivo. Então a sociedade passou por muitas mudanças e cá entre nós, todos os países foram prejudicados. A questão é que alguns muito mais do que outros. E muitas pessoas continuam com aquela ideia presa na cabeça de que o mesmo lugar que você vai para fazer turismo e se encanta e acha lindo e maravilhoso, ele vai ser um destino maravilhoso para você poder criar a sua família. E é aí que eu acho que está o problema. Então, a Europa ela acaba se apresentando como um destino de viagens maravilhosas, incríveis, que as pessoas vão e se apaixonam. Mas e como que é viver lá? E qual que é a perspectiva que se tem de construir uma família nesses lugares? Tem um dado muito, mas muito interessante quando a gente compara países da Europa com os Estados Unidos, que é qual que é o PIB per capita, ou seja, o quanto de riqueza o país produz para cada pessoa que ele tem na sua população. Então significa que um país que tem uma riqueza desse tamanho, mas que tenha muita gente, pode acabar dividindo essa riqueza entre todo mundo, tendo um número menor. Então essa é até uma maneira interessante de você medir qual que é a produtividade desse país, o quanto que ele consegue produzir de riqueza. E vocês sabem que isso vai influenciar possibilidades financeiras, trabalho, renda e várias outras coisas. E olha só que interessante, vocês sabem que os Estados Unidos ele tem 50 estados. Desses 50 estados, o estado que tem o menor PIB per capita é Michigan. Michigan, lembra desse nome. Só que olha que curioso, você sabia que se você pegar países como Inglaterra, França, Espanha, Portugal e vários outros da Europa, e você olhar para o PIB per capita desses países, ou seja, quanto que eles produzem de riqueza para cada pessoa que eles têm na população, o PIB per capita desses países é pior do que Michigan,
que está no menor nível dos Estados Unidos inteiro. Você tem noção do que isso significa para quem pensa em viver uma experiência de longo prazo? Lembra, não estou falando de turismo, turismo é outra perspectiva. Eu estou falando de você construir uma carreira, criar uma família, pensar no futuro dos seus filhos. Me fala como que pode países como França, Inglaterra, Portugal ter um PIB per capita inferior ao estado com menor PIB per capita dos Estados Unidos. E não é que é só inferior, é que alguns desses países têm metade do PIB per capita. Isso significa que a capacidade que esses países têm de proporcionar uma vida financeiramente confortável, ela é incrivelmente inferior. E todo mundo sabe que, e eu não estou falando de acumular riquezas absurdas, eu estou falando de viver com qualidade. Isso é muito importante. Então você está num lugar onde nem alguns dos melhores países que nós mais admiramos conseguem chegar ao estado mais baixo dos Estados Unidos. Isso assim é assustador, sinceramente. Então quando eu tive acesso a esse dado eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia que economicamente a coisa na Europa estava tão degringolada como está. Isso vale como um alerta muito grande para todo mundo que está pensando em ir para a Europa. É bom você entender o que você vai encontrar lá. Eu sou o Cris e aqui no meu canal eu falo muito sobre a vida nos Estados Unidos, alguns conteúdos mais práticos. Então se você está curtindo e gosta desse assunto, já clica aqui em se inscreve, porque eu vou adorar ter você. Inclusive eu vou fazer um próximo vídeo sobre o Canadá que eu acho que você vai gostar. Quando a gente olha para Portugal, por exemplo, que é o destino onde muitos brasileiros vão, porque tem a familiaridade com a língua, muitas vezes consegue nacionalidade, ou então consegue a residência temporária ali, tal da CPLP, pela língua portuguesa. Essas pessoas elas vão buscando uma qualidade de vida melhor, mas elas se frustram demais. Eu já conversei com, eu arrisco dizer, com umas 30 pessoas que moram na Europa, eu não vi ninguém elogiar. Ninguém. Todas as 30 estavam frustradas, trabalhando muito, ganhando pouco, muitas delas tendo que dividir casa com várias pessoas para conseguir se bancar no mínimo. É triste, eu vi pessoas emocionadas falando sobre o quão decepcionadas elas estavam com a experiência que elas estavam vivendo e como elas estavam desesperadas para poder sair do país, voltar para o Brasil ou ir para qualquer outro lugar. Porque a crise de salários em Portugal está sem precedente. Quando a gente olha na Irlanda tem até um meme lá entre eles, porque tem muito imigrante brasileiro na Irlanda. Eu vi uma pessoa me mostrando um anúncio no jornal, eles estão alugando metade de uma cama de casal. A crise habitacional lá está tão grande, o país está tão cheio de gente para um terreno tão pequeno nas áreas principais, que a galera literalmente não só está alugando quarto, como está botando mais de uma pessoa no mesmo quarto sem que elas se conheçam e estão chegando a colocar mais de uma pessoa na mesma cama. Você consegue se imaginar indo para a Irlanda e para conseguir bancar o teu custo de vida, você tendo que dividir uma cama com um desconhecido? Inimaginável. Imagina você que pode ser casado, tenha filhos, o negócio fica pior ainda, porque aí a gente está pensando num custo de vida para você ter algum nível de conforto muito maior. Então, vale a pena você pensar nesse tipo de coisa. Entenda que esse tipo de situação está muito comum na Europa e isso pode afetar o teu projeto. Quando a gente olha para a Europa também, a gente vê uma agenda globalista muito grande, muito forte, onde as identidades nacionais elas se perderam completamente. Isso acaba afetando vários países de várias formas, culturalmente, economicamente, a infraestrutura do país e várias outras coisas. Um caso, para mim, muito sério que eu vi recentemente foi o caso da Alemanha. A Alemanha ela adotou uma agenda verde assim tão fanática que ela fechou várias usinas de produção de energia e começou a importar gás da Rússia. Eis que começou o drama entre Rússia e Ucrânia e a Alemanha viveu um problemão, porque ele estava completamente dependente do gás da Rússia e ainda estava com o projeto de expandir aquilo ali, porque eles já estavam vivendo uma situação complicada. Então, e agora como que fica numa situação dessa? Então os países eles abdicaram muito da sua soberania nacional em prol de uma agenda globalista que não está se sustentando mais. A gente está vendo muita, mas muita imigração ilegal na Europa e cá entre nós, nos Estados Unidos, os últimos 4 anos foram uma catástrofe nesse sentido. Qual que é a diferença? Os Estados Unidos têm uma economia muito forte, muito pujante, além disso tem uma população muito grande, um território gigantesco. A capacidade que os Estados Unidos têm de absorver uma mão de obra ilegal, que não deveria estar no país, que veio para o país errado, ela é muito maior do que um paísinho que é desse tamaninho, do tamanho de Sergipe no Brasil. Então, assim, a Europa está sofrendo demais com isso. Tem muitas pessoas de países de terceiro mundo que estão indo para lá. A comunidade muçulmana explodiu em vários dos países. Muitos países da Europa começaram a encarar como uma espécie de humanidade, moralidade, receber essas pessoas de outros países, o que foi amplamente explorado. E esses países eles foram perdendo a identidade.
A exemplo do que está acontecendo com o Canadá. Esses países eles foram deixando de ser eles mesmos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma cultura muito forte, uma cultura que ela é admirada no mundo inteiro. Então, quando uma pessoa vai para os Estados Unidos, de algum nível ela admira a cultura do país, o que facilita a absorção. Sem falar no fato de que é um país muito grande, com muita gente, as pessoas se diluem e muitas delas vão ali para poder viver a cultura americana. Na Europa não é bem assim, a galera tá indo de uma forma muito desgovernada e a população está sentindo, porque os países já não são mais o que eles eram no passado. Eu vi alguns casos nos últimos anos que assim foram assustadores, tá? Quando eu falo em uma dominação de uma nova cultura dentro de um país. Porque, vamos lá, vamos supor que você admire os Estados Unidos. Quando você vem para cá, para os Estados Unidos, você espera vivenciar várias das coisas que você admira. Agora imagina se de repente você vê a população dos Estados Unidos acuada por uma outra população que você nem sabe direito o que é, que está tentando impor os seus costumes à população local. Isso está acontecendo em vários lugares da Europa. Teve um vídeo, por exemplo, que circulou, que ficou bem famoso, que foi um vídeo de um grupo de imigrantes que estavam num restaurante durante o Ramadã, um momento onde eles faziam um jejum dentro da religião deles, exigindo que as outras pessoas do restaurante fizessem jejum também. Imagina que loucura! Eles tentando impor a própria cultura num país que nem é deles. Eles invadiram um país e estavam querendo impor aquilo ali. É todo mundo daquela cultura? Óbvio que não, mas está acontecendo um volume tão grande, mas tão grande, porque quem está imigrando ilegalmente, muitas vezes são pessoas que estão bagunçando com essa dinâmica toda dos países. O número de violência subiu drasticamente na Europa. Teve um vídeo que eu vi tem umas 3 semanas, que aconteceu no final do ano passado, onde uma mulher, ela estava com uma câmera se filmando aqui, e atrás dela tinha um cara, um muçulmano, gritando com ela, andando atrás dela, gritando com vontade, com força mesmo, falando em inglês com ela, um inglês meio quebrado, falando que ela devia usar burca. Mas ela estava no país dela, ele invadiu o país dela, provavelmente legalmente, pelo contexto do que estava acontecendo, e exigindo que ela se adaptasse aos hábitos do país dele, da religião dele. Olha que loucura. Então isso está acontecendo na Europa e quem tem vontade de ir para lá precisa estar ciente desse tipo de coisa. Dentro dessa perspectiva, inclusive, mais globalista, que a gente tem visto que a Europa ela tem tentado seguir uma agenda única, né? Uma agenda do politicamente correto, uma agenda que está tentando cada vez mais suprimir as liberdades individuais das pessoas de terem opiniões divergentes. Porque aquilo, né? Por que a liberdade de expressão é importante? Porque ela permite que uma pessoa expresse o que ela pensa, mesmo que outras pessoas discordem, até mesmo que elas se ofendam. Porque falar a verdade é arriscar ofender alguém que pode falar assim, não gostei do que você disse. Mas se eu tento calar alguém que falou alguma coisa para preservar a sanidade de outra, eu estou acabando calando algum discurso e alguém está se prejudicando, mas qual que é o discurso que está sendo calado e quem que determina isso? Então, assim, muitas pessoas são adeptas à ideia de controlar o que pode ser dito porque elas estão felizes com quem está no governo determinando o que pode ou não pode ser dito. Mas se o oponente delas, alguém que eles discordam, entrar no poder, eles não vão ficar nem um pouco felizes em ter aquela pessoa ali determinando o que não pode ser dito. Então por isso que nos Estados Unidos existe uma cultura que vem da Constituição americana, desde a independência do país, de liberdade de expressão irrestrita. Isso é uma coisa assim questionável para eles porque eles sabem o que vem depois de um cerceamento de uma liberdade. E a Europa, nesse sentido, ela degringolou completamente. Nós vemos, por exemplo, na Inglaterra, pessoas sendo presas por rezarem do outro lado da rua de clínicas de aborto. Teve um rapaz que ele tinha tido um relacionamento no passado e a ex-esposa ou esposa dele tinha feito um aborto e aquilo mexia drasticamente com a cabeça dele e ele foi rezar na clínica de aborto do outro lado da rua em silêncio. Ele parou, baixou a cabeça, fechou o olho e começou a rezar. Esse cara ele foi preso por causa disso. Mas não foi só um, foram vários e vários e vários e vários casos. Pessoas que simplesmente não concordam com esse tipo de prática e que têm as suas convicções religiosas e que foram lá rezar por aquelas crianças que estão tendo suas vidas tiradas e estão sendo presas. Mas como que pode alguém fechar o olho e rezar em silêncio e ser preso? Isso é muito doido. Na Inglaterra, inclusive, tem surgido muitos vídeos onde pessoas estão sendo presas por fazerem comentários nas redes sociais. Teve um caso de um rapaz que ele repostou um comentário de alguém e a polícia foi lá para poder pegar ele. Porque era um comentário que estava fazendo gracinha com algum público específico. Mas desde quando você fazer uma piada com algo pode te colocar na cadeia? Teve um grupo de 17 rapazes que fizeram violências daquele tipo que você imagina que eu tô querendo dizer, e tiveram pessoas que xingaram esses caras nas redes sociais e pegaram uma pena de prisão superior aos que cometeram o crime. Imagina só, o criminoso pega uma pena menor do que alguém que xingou o criminoso pelo crime que ele cometeu, xingou na internet. Então isso está acontecendo na Europa direto. A gente viu agora o J.D. Vance,
o vice-presidente americano, ele foi acho que em Munique e ele deu um belo de um discurso lá nas primeiras semanas do governo Trump, e nesse discurso ele citou um fato, inclusive, assim, impressionante, onde esse negócio de controlar o que pode e não pode fazer e reprimir, inclusive, a liberdade religiosa das pessoas chegou num tal ponto onde na Escócia, olhem só, na Escócia, o governo ele estava tentando criar incentivos, inclusive para que pessoas denunciassem quem estivesse rezando em casa contra algumas coisas que o governo não queria que tivesse esse tipo de prática. Bom, eu não quero nem ficar me estendendo muito nisso daqui, porque isso daqui toca no meu coração, dói, porque é triste ver a humanidade chegando nesse ponto. Então, quando eu olho para a Europa, e aí lembrem, eu estou contando muito com a maturidade de todo mundo que está me assistindo, de entender que eu estou tentando generalizar num vídeo curto e trazer uma opinião sobre uma tendência que está dominando 90% da Europa. O que não significa que passear nesses países não seja legal, o que não significa que não tenham pontos positivos em morar nesses mesmos lugares que estão cometendo essas atrocidades, mas significa que se você está tomando essa decisão, você precisa estar muito ciente, porque isso daqui vai crescer numa escala grande. Eles não estão dando nenhum sinal de que eles vão frear e daqui a 10 anos a situação vai ser muito mais tensa do que o que está agora. Então, que pelo menos você tome essa decisão ciente dessas informações. É claro que tem países ainda que não cederam a essa loucura completa. A Polônia é um desses casos. O presidente da Polônia está sendo super firme. Ele fala que não está aceitando imigrante legal no país de jeito nenhum, por isso que a Polônia continua segura, etc. Então, tem resistências ali a essa política globalista doida, mas são poucas e não naqueles países que o brasileiro mais gosta de ver. E quando a gente compara tudo isso com os Estados Unidos, é óbvio que os Estados Unidos não é perfeito, tem um monte de problema. A gente viu agora no governo anterior uma tentativa desenfreada de aproximar a tudo isso de problema que eu falei aqui na Europa. Qual que é a principal diferença dos Estados Unidos? É que aqui existe uma Constituição que foi extremamente bem pensada e que ela é o terror dos tiranos e desses globalistas e potenciais ditadores, que ela preserva a liberdade religiosa, de imprensa, de expressão num nível muito, muito forte. E isso acaba sendo uma barreira ao avanço de algumas agendas que frustra alguns grupos. Então, quando a gente viu no último governo americano uma tentativa de controlar discurso, de implementar uma política cultural maluca, naturalmente a resistência ela veio muito forte, mas ao contrário do Brasil, onde a resistência ela é calada, nos Estados Unidos a resistência ela tem voz, e essa voz ela criou uma força contra essa loucura toda, e foi essa resistência que acabou elegendo agora o presidente Donald Trump, onde, acredite se quiser, em todos os 50 estados americanos, o partido de direita teve mais votos agora nessa eleição do que na eleição anterior. Então a população americana ela deu um recado, ela não está gostando nem um pouco dessa tentativa de transformar os Estados Unidos numa coisa doida, ela preserva as liberdades, e isso está trazendo uma perspectiva de futuro muito, mas muito positiva para os Estados Unidos. Então, quando eu falo que os Estados Unidos ele é o último bastião da liberdade, isso é uma frase que é dita por um monte de gente aí na internet, isso é muito verdade. Eu não consigo imaginar nenhum país onde seja melhor você criar os seus filhos, viver com a sua família, do que esse daqui. Quando eu falo isso, estou falando de países grandes, né? Vão ter sempre casos individuais que talvez sejam super legais e eu não conheço. Mas quando nós falamos de países que têm uma representatividade gigantesca e oportunidades infinitas, não existe outra, é só os Estados Unidos. Então, na minha opinião, a ideia de comparar uma vida daqui a 30 anos na Europa versus nos Estados Unidos é simplesmente impensável, assim. É simplesmente uma comparação injusta. Então, o meu conselho para quem está me ouvindo é: reflitam bem sobre esse próximo movimento que vocês vão fazer. Seja eles de viver uma experiência mais longa, que vai fazer com que vocês morem nesses países por mais tempo, ou até mesmo de imigrar, principalmente. Pensem bem, porque aqui a gente tem um país que ainda é o líder do mundo e que ainda é o principal defensor das liberdades e que tem tentado, com unhas e dentes, preservar a sua cultura. E que já demonstrou claramente que não vai ceder a essa pressão tão fácil quanto os países da Europa cederam. Por outro lado, na Europa você tem países que você nem consegue mais ter clareza sobre o que é a cultura desses lugares mais, e você não consegue nem mais identificar uma identidade que você olha e fala: nossa, eu admiro isso daqui. Igual quando você pensa, por exemplo, na cultura japonesa, você consegue pensar em algumas características específicas que você sabe que se você for lá, você vai encontrar isso daqui preservado. A Europa já era. Isso daqui quase não existe mais lá, principalmente nos lugares que o brasileiro mais gosta. Então, a minha opinião
é de que a Europa está perdida dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo, não para passear, não para conhecer, e os Estados Unidos é a melhor alternativa do mundo para você poder construir um futuro. Bom, essa daqui é a minha opinião, queria saber o que vocês acham, tá tudo bem se vocês discordarem, desde que com respeito deixem um comentário aqui embaixo, porque eu queria muito saber o que vocês pensam. Eu sei que tem muita gente que me segue que está na Europa, então por favor compartilhem aqui como que é onde vocês moram, se tem alguma coisa que eu falei aqui que vocês não estão vendo acontecendo na prática, se tem alguma informação complementar, positiva ou negativa sobre o lugar onde você está ou onde você esteve recentemente, porque eu acho que é legal a gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho mais e entender diferentes realidades. Afinal de contas, a minha opinião ela veio de pesquisa e da opinião de algumas dezenas de pessoas com quem eu venho conversando nos últimos tempos, mas ela não é uma opinião absoluta. Enfim, eu estou sempre aberto a conhecer uma visão diferente. E bom, se você quiser tirar um visto americano com a empresa que tem o maior índice de aprovação de vistos americanos do Brasil e que atende clientes em qualquer lugar do mundo, aqui na descrição tem um link da minha empresa, a Move Vistos. Clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time que a gente consegue te ajudar com a mentoria mais personalizada que você vai ter vivido em toda a sua vida. É individual, é para sua família e a gente está conseguindo realizar o sonho de um monte de gente de viver uma experiência aqui nos Estados Unidos. Inclusive, aqui na tela eu estou deixando um outro vídeo onde eu falo sobre como que foi a minha mudança para o interior dos Estados Unidos depois de ter passado alguns anos em Orlando. Acho que é bem legal, aquele vídeo ele já está um pouquinho antigo porque eu já estou aqui há mais de 8 meses, mas eu falei sobre os primeiros 30 dias que já foram drásticos, que mudaram completamente a minha vida e da minha família. Então clica aqui e assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu me chamo Cristiano, se inscreve no canal. Um abraço e até mais.